Olá, meus amigos, vamos falar da lição número 2, a parte de quarta-feira, falando de Jesus como nosso sumo sacerdote. Obviamente que o apóstolo Paulo, ele procurou, através de sua carta aos Hebreus, mostrar o quanto Jesus era o personagem principal e mais importante para transformar a vida daquelas pessoas, assim, num foco direcionado para a perfeição e para a segurança e para a proteção. Jesus tem que ser o centro de nossa vida, de nossa existência. Na Pérsia, quando foi convidado um rei do Oriente para que pudesse estar presente na sua festa de aniversário, era o rei Artaxerxes da Pérsia, ele convidou um dos reinos ali vizinhos, e quando chegou em casa depois da festa, aquele rei convidado perguntou à esposa: o que você mais gostou na festa do rei Artaxerxes da Pérsia? Ela disse: eu não tive olhos para outra pessoa, a não ser para você, meu rei, meu soberano. De todas as coisas que vi, vestidos de mulheres lindíssimas, de homens com suas joias, eu pude dizer a você que eu não tirei os olhos de você um só momento, porque você é o meu soberano. Aquela rainha estava dizendo do amor que ela sentia pelo rei, seu esposo, e por isso todas as atrações da festa não significou nada para ela, porque o amor que ela nutria ali pelo rei, pelo monarca, pelo soberano, era maior. Ele era o personagem principal para ela. Quando amarmos Jesus de maneira plena, ele será o personagem principal de nossa vida e de nossa existência. É isso que o apóstolo Paulo tentou colocar na mente dos hebreus, para que eles tivessem confiança naquele que era o campeão, naquele que era o mediador, naquele que havia sofrido, padecido e superado todos os obstáculos. Agora o apóstolo Paulo colocou Jesus na função principal dele, que era a função de sacerdote real no céu. Sacerdote a nosso favor, ou seja, que ministra em nosso favor. Isso transformou a visão dos hebreus numa visão assim panorâmica a respeito do que Jesus poderia estar fazendo por eles e por todos nós também. No tempo passado, os sacerdotes tinham funções específicas que Deus havia assim delegado e que essas funções não podiam ser executadas por outras pessoas. Vamos então à pergunta de número 5. O que aprendemos das funções sacerdotais lendo essas passagens? Vamos ler a passagem? Levítico 1, de 1 a 8, diz assim: falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá gado ou ovelha, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, a cabeça do holocausto, depois degolará a oferta perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão sobre o altar, em redor do altar. Então esfolará o holocausto, e o sangue espargirá sobre o altar, e os pedaços desta oferta eles repartirão em pedaços. E os filhos de Arão e o sacerdote porão fogo sobre o altar, pondo em ordem sobre a lenha os pedaços do holocausto. E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar, holocausto e oferta queimada. Será de cheiro suave ao Senhor. Então, uma das funções do sacerdote era pegar, por exemplo, um cordeiro ou um bezerro e cortar em pedaços, colocando sobre o altar, pegar o sangue, espargir em redor do altar e levar para dentro do lugar santo. E os pedaços da carne desse animal queimará como oferta suave ao Senhor. Essa era uma função do sacerdote. Levítico 10, de 8 a 11, falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu nem teu filho contigo. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor Deus lhe tem falado por meio de Moisés. Então, nesse texto de Levítico aqui, Deus está dizendo para Arão: vocês vão se preparar, se consagrar, para que vocês possam ministrar em favor das pessoas. Malaquias 2, verso 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias dizendo da função do sacerdote entre ter uma palavra boa, se preparar espiritualmente para ministrar, para falar às pessoas, para orientar,
porque se tornou um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Números, capítulo 6, verso 22. E falou o Senhor Deus, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo a eles: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Função do sacerdote: abençoar as pessoas, o povo, de maneira pública e geral. Hebreus 5, de 1 a 3, o apóstolo Paulo escreveu: porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ele ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e por essa causa deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então o apóstolo Paulo mencionando aqui que o sacerdote tinha o dever de oferecer uma oferta pelo pecado, de limpar o pecado do povo através de uma oferta. Tanto limpava o povo como limpava a si mesmo. O sacerdote tinha que ministrar de maneira plena. Ele tinha uma função de mediador, ou seja, de interlocutor entre Deus e o ser humano, principalmente nas coisas espirituais. Então, para a pergunta, lendo os textos, quais as funções de um sacerdote? Resposta: os sacerdotes ofereciam sacrifícios tanto pelo povo como por si mesmo, eram consagrados para ensinar a lei de Deus ao povo, eles abençoariam o povo em nome do Senhor, deviam então ter conduta consagrada, sendo um exemplo para todos. Por isso que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles morreram porque eles não cumpriram essa função. Os filhos de Eli também foram castigados porque ofereceram fogo estranho perante o Senhor e ministraram bêbados diante do Senhor. Não acenderam o fogo sagrado como Deus havia solicitado, não foram exemplo, eles procuravam subornar o povo para dar ofertas maiores, então não cumpriram os rituais ou os procedimentos das funções de um sacerdote. Quando o rei Saul, ele esperou o profeta Samuel chegar, e o profeta Samuel não chegava, ele fez o seguinte: ele, com medo de ser rejeitado por Deus, o que é que ele fez? Ele pegou e fez, ele mesmo ofereceu um sacrifício ao Senhor. Quando o profeta Samuel chegou, disse: que é isso que fizeste? Ele disse: você estava demorando, profeta, então eu ofereci ao Senhor um sacrifício. E Samuel disse para ele: Saul, erraste muito, porque só quem pode oferecer um sacrifício é um sacerdote. Você não é sacerdote. Então Deus rejeitou você como rei de Israel. Foi ali que Saul teve então uma decepção, principalmente na questão divina, porque ele fez uma coisa que ele não devia fazer. Função do sacerdote: ter a vida consagrada para ministrar em favor das pessoas que necessitam. Os sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo, e suas funções eram, funções especiais ligadas à parte espiritual. Deus nos chama hoje para sermos um sacerdócio real, uma nação santa. Isso quer dizer que Deus nos chama para que nós possamos ministrar a favor das pessoas. É uma solene responsabilidade essa que Deus coloca sobre nós. Nós temos que ministrar a favor das pessoas. Por isso, não adianta a pessoa apenas se batizar na igreja, aceitar Jesus Cristo. Tem que ser discípulo, tem que ser uma nação santa, tem que fazer parte de um sacerdócio, ou seja, ministrar a favor das pessoas. Então, nós que conhecemos o que Deus deseja de nós, sabemos qual é a função nossa como filho de Deus, nós temos que ministrar a favor das pessoas. Então, um crente não é apenas uma pessoa que vai adorar, ele tem outras funções. E uma delas é conduzir pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo, ou à salvação em Cristo, que morreu na cruz por todos nós. Então, não se pode crer numa pessoa que foi salva por Jesus, que não ministre a favor de outros que estão necessitando. Ou seja, nós que conhecemos o remédio, temos que levar esse remédio da salvação para outras pessoas que estão necessitadas. Então, muitas pessoas serão cobradas por Deus, porque poderiam ministrar salvação às pessoas e não puderam. Eu me lembro que uma vez eu estava
saindo da igreja, eram as 8 da noite na sexta-feira, havia tido uma reunião, e uma irmã disse, o irmão poderia ir comigo visitar o meu irmão que está doente? E eu pensei, Senhor amado, já são 8h30 da noite, até eu ir com essa irmã visitar essa pessoa da família dela, eu vou chegar em casa umas 10h30. Até eu preparar a lição da escola sabatina para o dia seguinte, até eu preparar o sermão que eu vou pregar em outra igreja, até eu preparar o JA que eu vou apresentar à tarde nessa igreja, eu vou dormir mais de 3 horas da manhã. Se eu for com essa irmã, aí então eu não vou conseguir dormir. E ela insistiu, disse, irmão, por favor, ele está precisando, está muito doente. Eu disse, então vamos lá. Pegamos o carro e fomos até a cidade de São Caetano, que ficava uns 20 minutos de onde nós estávamos. Nós então estivemos na casa dessa pessoa, era o irmão dela, conversei com ela, Deus tocou no meu coração, faz um apelo para esse homem. Eu perguntei, senhor José, o senhor já aceitou Jesus como seu Salvador? Ele disse, Gilberto, vou ser sincero para o senhor, é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta. Eu disse, Jesus morreu na cruz pelo Senhor, Jesus deseja que o Senhor entregue sua vida a Ele, o Senhor está adoentado, coloque sua vida em dia com Deus, é a parte espiritual mais importante. O senhor já está medicado, só precisa agora colocar a sua vida espiritual em dia, porque vai que de repente acontece algo assim imprevisto, o senhor já está preparado com Deus. Ele disse, Gilberto, eu aceito Jesus como o meu Salvador. Eu peguei nas mãos dele, ele ficou muito emocionado, orei ali com aquela irmã e com ele, entreguei ele nas mãos do Senhor Jesus. Vamos embora, chegamos 11 horas em casa. Naquele dia fui dormir às 3 da manhã, mas quando foi às 8 eu estava na igreja para a classe de professores. Aquela irmã também era professora. Ela chegou junto e disse, irmã, muito obrigado pela visita de ontem à noite. Eu disse, irmã, foi uma bênção. Todas as vezes que eu precisar, me chama que eu vou com a irmã na casa do irmão da senhora. Ela disse, não vai ser preciso, irmão. Eu falei, por quê? Porque ele faleceu ontem à 00:30. Não acredite, irmã. Sim, irmã, muito obrigado, porque o senhor fez um apelo, ele entregou o coração a Jesus. Aquele me deu um choque. Eu pensei, já imaginou se eu não tivesse ido e esse homem tivesse, assim, descansado sem ter aceito Jesus no coração? Graças a Deus, louvado seja Deus. Eu pensei, dormi pouco, mas valeu a pena o esforço de levar essa pessoa aos pés do Senhor Jesus. Eu me lembro que naquele momento eu pensei assim, sacerdócio real. Nós temos que ser sacerdotes ministrando a favor da salvação de outras pessoas. Por isso que nós não podemos deixar que as pessoas entreguem sua vida a sacerdotes que não ministram a verdade. Um homem tinha um terno bonito e de repente a caneta dele escapou da mão e caiu bem na lapela e fez uma mancha de tinta. Ele pegou, levou numa lavanderia e disse, olha, tem essa mancha, eu quero retirar. O dono da lavanderia disse, pode deixar comigo que eu vou retirar. Quando retornou, estava uma mancha pior ainda. O homem reclamou com o dono da lavanderia, ele disse, eu fiz o que pude. Ele ficou insatisfeito, foi em outra lavanderia, o dono da segunda lavanderia disse, pode deixar comigo, eu tenho um produto certinho que vai retirar isso aí, com perfeição. Quando o terno voltou dessa tinturaria, dessa lavanderia, tinha um buraco no lugar da mancha. O homem ficou muito triste e disse para o homem, vou processar essa lavanderia, estragaram o meu terno. Eu fiquei pensando, quantas pessoas estão entregando a limpeza da sua alma, da sua vida espiritual, na mão de falsos sacerdotes que, além de conduzirem a pessoa por caminhos errados, ainda estragam a vida espiritual, deixando a vida da pessoa imprestável, a pessoa ferida, a alma ferida e muitas vezes assim chateada com Deus, com Jesus Cristo, porque foram ministrados por sacerdotes que não têm amor à alma das pessoas. Como essas lavanderias não tinham nenhum zelo pela roupa alheia. Deus nos chama para ser um sacerdócio real, nação santa, escolhida para ministrar a favor daqueles que hão de ser salvos. Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre Saúde, na página 567, o seguinte, Deus se dirige ao seu povo nesses últimos dias com essas palavras, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e que deveis ministrar em favor daqueles que precisam de salvação. Conselhos sobre Saúde, página 567. Que Deus nos abençoe. Que haja uma bênção para o nosso coração, que possamos entender
que nós precisamos ministrar a favor das pessoas. Jesus hoje é o nosso grande sacerdote. Ele faz isso por nós diante de Deus. Ele se apresenta e diz: meu Pai, eu estou representando esse teu filho. Ele precisa do teu poder. Ele precisa da sua graça. Por favor, Senhor, considera o meu sacrifício em favor desse teu filho. E assim Jesus ministra em nosso favor. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela pessoa de Jesus, pela função que Ele desempenha hoje no santuário celestial. Que Ele possa, Senhor, representar-nos, porque nós temos confiança e fé nessa mediação, nessa intercessão, nesse sacerdócio que nos livra do pecado e nos coloca a graça divina sobre nossas vidas, e o Senhor nos perdoa. Que abençoe esse teu filho, essa tua filha, que me ouve, que me assiste, que receba também a função de Jesus em sua vida. Em nome dele que pedimos, amém. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Tenha um dia abençoado de quarta-feira. Jesus, nosso campeão, nosso mediador, nosso sumo sacerdote. Glorioso Senhor Jesus, que Deus nos abençoe para crermos nessa verdade cada vez mais. Fica com Deus. Amém.